Que operar tendência é a forma mais eficiente de operar, todo mundo sabe, mas você sabe como identificar a tendência de forma técnica? Fica tranquilo que eu vou te ensinar tudo nesse vídeo. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e hoje eu vou te ensinar como identificar a tendência e como seguir a tendência. A operação feita em tendência, ela geralmente é mais tranquila de fazer. Você provavelmente não vai ter tantos altos e baixos quanto operar uma reversão, operar suporte e resistência. Então seguir tendência é sempre mais tranquilo. E é por isso que basicamente todos os traders que são lucrativos operam tendência, principalmente o trader de Forex. Vamos lá, primeiro de tudo, você não vai conseguir operar tendência em gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto, existe muito ruído do mercado ali. Então você não vai conseguir operar tendência em tempo gráfico curto. O mínimo aceitável, tecnicamente falando, são 5 minutos. Mas, para mim, o mínimo ideal são 15 minutos de tempo gráfico, tá? Isso para day trade. Para swing trade, eu já acredito que ali o mínimo ideal seja de 4 horas. Eu uso 6 horas, beleza? Então vamos para o gráfico. Existem duas formas de analisar uma tendência. A forma que você provavelmente aprendeu é identificando topos e fundos, e através do topo e fundo, se ele for ascendente ou descendente, você vai conseguir identificar a tendência. Só que não é exatamente assim que funciona. Eu vou usar um exemplo aqui de uma análise que a gente fez durante a live de análise de oportunidades, onde eu disse para a galera que a gente estava em uma tendência de alta, mesmo parecendo que estava em uma tendência de baixa. O momento onde foi feita essa análise foi basicamente aqui onde está essa linha vermelha. Ou seja, daqui para frente não existia. É como se a gente estivesse vendo o gráfico assim, ó. E eu dizia que a gente não estava em uma tendência de baixa, mesmo o topo e fundo sendo descendente, ou seja, o topo e fundo é sempre menor que o topo e fundo anterior, né? Por exemplo, esse topo aqui, ele é menor do que esse outro topo aqui, ó. Vou colocar uma linha nesse topo e outra linha nesse topo, beleza? Então esse topo aqui é menor do que esse. E o fundo? Esse fundo aqui é menor do que esse. Então vocês geralmente aprendem e isso aqui caracteriza uma tendência de baixa, mas não é assim que funciona, tá? Então a gente consegue entender, por exemplo, que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente teve uma tendência de alta, ok? Ó, a gente teve uma tendência de alta. E daqui para frente, né, dessa linha vermelha aqui que eu vou colocar agora para frente, a gente teve uma tendência de baixa. Olha só que curioso. Então, o que eu faço? Se um tempo atrás o mercado estava na tendência de alta e agora o mercado virou para tendência de baixa, e o que vai acontecer daqui para frente? Tendência de alta, tendência de baixa? Você percebe que quando você analisa graficamente, tá? Usando ali o price action que o pessoal tanto ensina, né? E não funciona, tá bom? Para ser bem claro, a minha opinião é que isso aí nunca funcionou. Não é que não funciona apenas para mim, beleza? É que não funciona para ninguém, mas a intenção do canal é realmente trazer a verdade para vocês, sem enrolar, sem tentar vender nada. Se vocês perceberem, as minhas descrições aí não tem meu curso e eu não pretendo colocar, tá bom? A ideia aqui é apenas trazer o conceito para vocês que funciona para mim e que funciona para a maioria das pessoas que eu vejo operando o mercado. Então você percebe que analisando dessa forma, você vai ficar um pouco perdido? O que vai acontecer aqui para frente? O que tende a acontecer daqui para frente? Sabe? Então essa questão que eu quero falar para vocês. Não analisem tendência de forma gráfica, e sim de forma técnica. E como que a gente vai fazer isso? Agora que eu vou passar o pulo do gato para vocês, beleza? É simples, fácil demais e vocês nunca terão dúvida sobre qual tendência que o mercado está, tá bom?
e agora mantive apenas essa linha vermelha aqui, que é onde eu vou mostrar o exemplo para vocês, tá? E foi onde eu disse que o mercado não estava mais em tendência de queda, mesmo mostrando, né, graficamente aqui no Price Action, que os topos e fundos eram descendentes, tá? Vou mostrar para vocês como que eu afirmei isso. Vocês estão vendo essa linha roxa aqui, né? Essa linha roxa, ela é uma média longa, uma média aritmética, uma MMA, ok? Simples, de 233 períodos. Existe um motivo para ser exatamente 233 períodos, beleza? Não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas eu ainda vou trazer para vocês o porquê que eu utilizo 233 períodos há 4 anos e meio, quase 5 anos. Já cheguei a utilizar aquela média clássica de 200, mas eu percebi que faltava um ajuste. E esse ajuste foi 233 e, matematicamente, ele faz mais sentido do que o de 200. Então, isso aqui é uma média longa, uma média de 233 períodos. Vou dar o clique aqui nela, com o botão direito do mouse, e a gente vem aqui em propriedades. Olha só. Essa aqui é a nossa média de 233 períodos, uma média simples, né? Média aritmética, tá bom? Tem a média exponencial, que é usada para um outro fator, e outras médias que não vale a pena a gente entrar no mérito, tá bom? Aplicado ao fechamento do preço, o que quer dizer isso aqui, galera? É que a média só entra para o cálculo, o candle, o preço, só entra para o cálculo quando ele fecha. Ou seja, esse candle vermelho aqui, por exemplo, em todo o decorrer dele, ele não contabilizou para o cálculo da média longa. Apenas quando ele fechou, que a média longa computou o que esse candle representa. Bom, então, sempre no fechamento, isso aqui é importante. Se eu trouxer para abertura ou média de preço, pode fazer uma diferença em alguns momentos, não todos, mas vou mudar aqui para vocês verem, ó. Dá uma fixada aqui nesse ponto, ó, e eu vou apertar o OK. Vocês perceberam ali que mudou bem pouquinho, em outros pontos muda mais. Muda bem pouco, mas ao longo da minha experiência com o mercado, fui percebendo que o preço de fechamento, ele obedece muito mais o comportamento que o mercado tende a tomar. Então, isso aqui já é um ajuste bem refinado, de pelo menos aí 5 anos utilizando esse mesmo indicador que é a média móvel. Então, quando eu fiz a live e disse que, olha, a tendência aqui, já que vocês pediram para eu analisar GBP, JPY, libra esterlina em relação ao ien japonês, a tendência aqui não é de baixa, por mais que pareça ser. E eu expliquei, né? Falei sobre isso que eu estou falando para vocês e mostrei também que a gente deve utilizar técnicas para identificar qualquer movimento no mercado, porque a matemática, ela nunca erra. Agora, o seu ponto de vista, se isso aqui é uma tendência de alta ou de baixa, isso pode variar de pessoa para pessoa, mesmo vocês tendo aprendido o mesmo conceito. Agora, aprendendo isso aqui, independente de quem seja, vocês vão ver da mesma forma. E padrão, presta bem atenção, padrão, para quem opera mercado financeiro, padrão é tudo. Então isso aqui vai ajudar você a ter um padrão. Ponto. Isso aí já é extremamente relevante, isso aí já vale o like aqui, para vocês me ajudarem. Beleza? Então, por que eu disse que a gente estava numa tendência de alta? Como que a gente utiliza essa média longa aqui? A gente analisa apenas a ponta da média. Olha só, vou mudar até a cor aqui do quadrante para ficar mais fácil. Ó, coloquei em amarelo. A gente analisa apenas a ponta da média. E a ponta da média, ela estava apontando ligeiramente para cima. Ou seja, a tendência, nesse momento atual do mercado, que é o que eu estava analisando antes, era de leve alta. Então a gente não estava numa tendência de queda como o Price Action mostrava aqui para gente, né? Então isso aqui é extremamente importante. Nós fizemos a entrada, eu fiz a entrada junto com o pessoal, tá, da live. A gente entrou basicamente nesse ponto aqui e obtemos aí
360 pips, aproximadamente, tá? Foi um pouquinho mais, mas aproximadamente. Então, essa aqui foi a operação utilizando a técnica de análise de tendência. Simples, olha só, absolutamente simples e didática. A partir desse ponto, a gente percebe que o movimento, além de ter tido esse grande movimento de impulso, a gente percebe que a tendência ainda é de alta. Então, todas as operações que vierem desse ativo aqui, por algumas semanas, vão ser operações sempre compradoras. Ah, Silvio, você não opera contra a tendência? Absolutamente não. Não tem necessidade. Se hoje não tem uma operação boa a favor da tendência, e a operação que pintou ali dentro da minha estratégia me deu uma entrada contra a tendência, eu prefiro não entrar contra a tendência. Porque o mercado, quando ele está a favor da tendência, ele é muito mais forte. O mercado, quando ele está seguindo tendência, ele é muito mais duradouro também. E como que a gente coloca esse indicador aqui de média longa? A nossa média móvel simples, longa. Então vamos lá, a gente vem aqui em inserir. Mas antes, já deixa seu like aqui no canal e se inscreva, porque você se inscrevendo, eu entendo que eu consegui te ajudar de alguma forma, e você se inscrevendo, você me ajuda a fazer o canal crescer. Então vamos lá, a gente vem aqui em inserir indicadores, tendência, ó, indicador de tendência, pegou a visão? Move, média móvel, clicou, e aqui você configura. Geralmente eu acho que vem com 20 períodos, acho que é o padrão do MetaTrader, acho que é uma das médias mais usadas, tá? A média curta de 20 períodos é usada para uma outra função, tá bom? Não para isso aqui que a gente está vendo. Então você pode vir aqui, configurar da forma que está aqui, pode usar a cor que você quiser. Eu utilizo isso aqui porque eu gosto dessa cor. No meu monitor ela fica bem evidente, isso aqui é importante para mim, ficar bem evidente. Então você configura da forma que você quiser, porém, esse valor, que é o período, o método simples e aplicar a fechamento, tem que ser dessa forma. Senão, você não vai estar utilizando a mesma informação que eu estou recebendo aqui dessa média móvel. A cor, grossura da linha, se é tracejada, se não é. Tá? Tem vários tipos aqui, é você que escolhe, tudo bem? Então, eu utilizo essa. O deslocar pode manter 5, mas se quiser colocar 0 também não tem problema. Deslocar é o quanto que essa linha, a nossa média, vai estar avançada ou não em relação ao último candle, tá bom? Eu coloco 5 aqui porque eu gosto que ela fique um pouco evidenciada. Então deixo sempre ali, dou OK e vocês vão ter acesso a essa informação. Lembra, importante, sempre considere o final, a ponta da média, tá bom? Sempre a ponta da média, ok? E mais um detalhe para vocês não ficarem com dúvida. O que eu considero aqui em relação à ponta da média? O que eu considero? Eu considero, por exemplo, quando eu coloco aqui o deslocar de 5, olha só, vou botar o deslocar de 15 para vocês verem. Observe onde vai parar a nossa média, tá? Ela vai bem para frente aqui, ó. Ó, ela foi lá para frente, ok? Eu uso de 5. E como que eu leio aquela ponta da média? Eu venho aqui, ó, posso colocar o quadrante do início até o primeiro candle que tiver aqui, ó, certo? Ó, do início até o primeiro candle. Posso utilizar o cursor em cruz, que é esse cursor aqui, ó, cursor em cruz. Venho aqui, clico na média, arrasto até a linha chegar ali no candle que eu tô. Pode voltar um candle, mais um outro. Até o primeiro já é suficiente para a gente identificar, ó, que daqui para frente, ó, daqui para frente, a média está apontando ligeiramente para cima. Então a gente está em uma tendência leve de alta, ou seja, tendência de alta. Apenas operações de compra. Não operem contra a tendência, beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Pode colocar também, galera, sugestão de conteúdo. Silvio, gostaria de ver gostaria de aprender sobre
tal assunto. Então coloca aqui nos comentários que eu tô fazendo isso daqui, o canal é para vocês, não é para mim. Tenho certeza que se você praticar esse conceito, a sua assertividade, ela vai aumentar consideravelmente. Então pega esse conteúdo, aplica na sua estratégia e veja ali se você vai ter ou não um bom resultado. E não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.